Bom, sejam todos bem-vindos à aula de hoje. Nós iremos hoje falar sobre a questão da captura de dados. Queremos com o vídeo de hoje mostrar, exemplificar com exercícios como é que nós podemos capturar dados. Neste caso, iremos usar como fonte chamamos de cartas topográficas. Então, estas são cartas ou são mapas que estão no formato raster, que elas foram, primeiro, foram escaneadas, então elas podem ser encontradas neste formato. Então, nós queremos, com esta carta ou com esta informação, capturar todas as feições aqui presentes, de modo a editá-las no ambiente SIG e categorizá-las. Para tal, vamos começar com esta carta de Zongwen, que se encontra em Maputo. Neste caso, nesta carta, nós podemos encontrar nos quatro cantos as coordenadas aqui descritas. Temos o primeiro canto, o segundo, o terceiro e o quarto. Para tal, nós iremos recorrer ao programa computacional chamado QGIS. Então, podemos usar tanto a versão 3.22, para quem estiver a usar uma versão recente, também podemos usar a versão 3.18, uma versão meio antiga, mas também muito estável. Então, para qualquer uma das versões, esta atividade ela é execuível e é funcional. Então, sem mais demoras, bom, eu vou usar aqui a versão recente, a 3.22. Antes de nós começarmos a usarmos antes de nós começarmos com a captura de dados ou com a vetorização de dados matriciais, é importante nós primeiro capturarmos as coordenadas geográficas. Para tal, fiz aqui um pequeno exercício de desenhar um quadrado, ou a figura ou o mapa que queremos georreferenciar. Então, coloquei alguma numeração, alguma identificação nos cantos. Primeiro canto superior esquerdo, coloquei como número 1. O segundo canto superior direito, coloquei o número 2. O terceiro canto inferior esquerdo, número 3. E o último canto, número 4. Bom, esta categorização ela é variável. Nós podemos colocar aqui 2, 3, 4 ou mesmo 1. Vai depender de quem estiver a trabalhar. Isto vai ajudar a saber colocar as coordenadas. Por exemplo, o número 1 diz respeito a estas coordenadas. Então, o número 2 diz respeito a estas coordenadas. Então, este é o processo. Feito isto, nós vamos recorrer ao Microsoft Excel para podermos plotar os 4 pontos. Então, aqui eu coloquei primeiro os pontos. Nós temos 4 pontos. O ponto número 1, o segundo ponto, o terceiro e o quarto canto. Então, como as nossas coordenadas estão no sistema geográfico, isto é, em graus, minutos, então coloquei-as também em graus, minutos e segundos, tanto para a latitude como também para a longitude. Então, é importante que nós possamos organizar desta maneira para depois convertê-las em graus decimais, como está bem escrito aqui neste pequeno PDF, que os graus decimais são muito importantes, ou por outra, possuem facilidade no processo de sua aplicação ou no processo de sua inserção no programa. Para tal, vamos transformar estas coordenadas geográficas em graus decimais. Isto é, basta dividir os segundos por 60 e basta dividir os minutos por 60 e os segundos por 3.600. Então, este é o processo. Agora, como nós vimos na aula 2, quanto à proposição de mapas, nós vimos que o nosso país, o Moçambique, está localizado no hemisfério sul, quanto à latitude, isto é, ela vai apresentar números negativos quanto à latitude, e quanto à longitude vai dar números positivos, razão pela qual a latitude possui o valor menos 25, e assim sucessivamente, enquanto que a latitude possui números positivos. Feito este processo, nós vamos recorrer ao nosso programa QGIS. Primeiro, é importante
codificar, ou é importante definir algumas questões. Para tal, nós temos que recorrer, para quem estiver a usar o QGIS em inglês, ir onde vem Settings, definições, ir onde vem Opções, para podermos definir o nosso CRC, para que não haja problemas ou dificuldades no processo de inserção da nova camada matricial para a sua georreferenciação e posterior captura de dados. Então, aqui onde vem CRS for Projects, nós temos que habilitar a opção Use CRS for First Layers Added, isto é, o CRS ele vai ser definido em função da primeira camada que queremos adicionar. Então, é importante nós habilitarmos esta opção, depois clicamos em OK. Então, para tal, depois disso, nós temos que inserir uma camada vetorial para a confirmação da camada que queremos adicionar. Então, vamos no menu adicionar camada. Nós vamos aqui procurar. Então, nós temos que procurar onde se encontram nossas camadas vetoriais e podemos habilitar a opção Shapefile para podermos organizar. Então, eu vou aqui adicionar tanto as províncias, os distritos e os postos administrativos. Vou inseri-los aqui no meu ambiente de trabalho. Ok, então aqui nós podemos encontrar tanto os distritos como os postos administrativos. Então, eu vou trabalhar apenas com os distritos, que vai ficar um pouco mais fácil para podermos verificar se os nossos pontos estão a ser inseridos no local certo ou exato. Ok, feito isto, nós vamos abrir a janela do georreferenciador. Como é que é feito? Vamos no menu Raster, clicamos no menu Raster, vamos até o georreferência ou georreferenciador e abrimos a janela. Então, esta é a janela do georreferenciador. É importante que nós possamos definir aqui a janela para que possamos trabalhar de forma simples e eficaz. Então, primeiro nós temos que ir aqui no menu File, Open Raster, ou podemos clicar neste ícone aqui presente. Então, clicamos no Open Raster e vamos à nossa pasta onde nós guardamos a camada ou a imagem que nós queremos georreferenciar. Então, clicamos no menu raster, na camada Raster e abrimos-la. Então, como nós podemos ver, aqui apareceu a camada Raster. Então, para que nós possamos manipular esta imagem, temos que habilitar esta mãozinha aqui presente. Habilitamos-la, então nós podemos fazer o zoom, podemos puxar para que nós possamos colocar os pontos. Então, depois de nós adicionarmos a camada Raster, nós temos que começar com a plotagem dos pontos. Temos que começar a adicionar os pontos. Como nós dissemos, que este ponto será o número 1, 2, 3 e 4. Então, aqui também está 1, 2, 3 e 4. Então, vamos plotar o primeiro ponto em que temos a latitude e a longitude. Então, quanto à longitude, nós temos 33,25 e aqui apenas temos menos 25 graus. Então, vamos para o nosso ambiente e vamos colocar o primeiro ponto. Então, nós temos que achar o local onde colocamos os pontos. Vamos fazer o zoom. Então, vamos nesta opção que vem Add Point, clicamos lá, vai aparecer este pequeno sinal de cruz. Vamos clicar uma vez e vai aparecer aqui para podermos colocar os pontos. Para quem esqueceu dos pontos, é só voltar ao Excel. Lembramos, temos 33,25, vamos colocar 33,25, clicamos OK e vamos colocar a latitude, que é menos 25 graus, ou para menos 25, porque estão em graus decimais, menos 25, e clicamos OK. Então, como pode ver, aqui o ponto apareceu. Se quisermos confirmar, é só voltarmos para aqui, tá a ver? Podemos ver aqui que o primeiro ponto já foi plotado e coincide com a zona onde estamos a trabalhar, que é o posto ou distrito de Zhongwen. Tudo bem. Então, voltamos a habilitar a mãozinha. Então, vamos agora plotar o segundo ponto. Então, aqui vamos colocar o segundo ponto. Vamos fazer o zoom. Vamos aqui neste símbolo de Add Point. Adicionamos o ponto e vamos ver qual é o segundo ponto. Temos 33,5 e menos 25. Vamos colocar 33,5 e menos 25. Atenção para não falhar as coordenadas, porque o trabalho vai sair errado.
voltamos a habilitar a mãozinha para podermos manipular a imagem. Vamos agora colocar o terceiro ponto. Então, pelo que nós vimos, este foi definido como o terceiro ponto a ser plotado. Vamos de novo inserir o ponto. Inserimos aqui o ponto neste local e vamos ao Excel para ver quais são as coordenadas do terceiro ponto. Aqui temos 33,25 e menos 25,25. Vamos colocar 33,25 e menos 25,25. Clicamos em OK. Saímos. Se quisermos verificar no ambiente de trabalho, podemos ver que já estão ali os 3 pontos adicionados. Então, vamos agora plotar o último ponto. Então, quando nós estamos a georreferenciar uma camada raster, o mínimo de pontos a adicionar são 4. Nós podemos adicionar mais que 4 pontos, mas temos que adicionar no mínimo 4 pontos. Então, vamos adicionar aqui o último ponto, aqui no meio, como nós fizemos dos pontos anteriores. Vamos clicar aqui no quarto ponto e vamos ao Excel para ver quais são os dados do quarto ponto. Temos 33,5 e menos 25,25. 33,5, ok? E menos 25,25. Então, podemos voltar ao Excel para confirmar. Está aqui, 25,25 e 33,5. Então, estão aqui os pontos e colocamos. E também podemos ver aqui nesta tabela dos pontos, em que temos o ponto 0, 1, 2, 3. Aqui estão as coordenadas 33, 33, 33, 33 e 25. Então, só para confirmarmos. Vindo este processo de inserção de pontos, nós temos que definir as transformações. Podemos voltar para ver. Aqui estão os 4 pontos já definidos, aqui estão presentes. Isso significa que estamos no caminho certo. Vamos voltar ao nosso georreferenciador. Então, para nós definirmos a transformação, temos que recorrer a esta pequena estrela que está amarelo. Transformation Settings. Clicamos. Então, vamos escolher a transformação. Vamos usar o tipo linear. E o método, vamos usar o vizinho mais próximo. Então, quanto ao RC, ao tipo de coordenadas, vamos usar o WGS84, que são os graus decimais. Então, quanto à compreensão, vamos usar esta primeira opção, LZW. E vamos clicar nesta opção para evitarmos gravarmos os pontos. Create World File Only. E habilitamos a opção de ler a imagem no QGIS, findo o processo de georreferenciamento. Clicamos em OK. Depois de nós definirmos as transformações, clicamos em OK. Voltamos a verificar se está tudo pronto. Está. Então, vamos nesta opção de Play, que vem Start Georeferencing. Clicamos. Então, ele vai georreferenciar. E, como podemos ver, ele apareceu aqui no ambiente de trabalho. Também ele apareceu aqui no nosso mapa de Moçambique. E, por fim, podemos ir no menu File e fechamos Close Georeferencer. Vamos fechar e podemos tanto salvar ou descartar os pontos. Depende de nós, mas vamos salvar os pontos. Podemos salvar na mesma pasta onde nós capturamos o dado. Então, daí nós podemos fazer o zoom. Então, fim do processo. Então, caso o teu processo tenha sido feito de forma execuível, então a imagem vai aparecer aqui na sua tela. Então, isto mostra que a tua imagem, primeiro, já foi georreferenciada, isto é, ela já possui coordenadas e já pode ser editada, já pode ser trabalhada em ambiente SIG. Então, na próxima aula, nós iremos partir para outro processo, que será o processo de captura de dados, ou da vetorização das feições, tanto dos pontos, linhas e polígonos. Fim do processo. Muito obrigado, pessoal. Bom trabalho e obrigado.